Este ano celebramos de forma diferente o Dia da Europa. Não da Europa dos cafés, mas de uma Europa que está confinada, de uma Europa que teve de suspender algumas das liberdades essenciais, nomeadamente a liberdade de circulação. Mas é exatamente por isso que se torna ainda mais importante regressarmos à nossa Europa, à ideia de Europa como George Steiner, que nos deixou este ano, tão bem escreveu. E isso é muito importante porque, ao mesmo tempo que não estamos na Europa dos cafés, estamos na Europa das tecnologias, dos telemóveis, das videoconferências, das comunicações, e isso significa também algo de diferente nas nossas vidas e na forma de reagirmos a estas mesmas crises. A União Europeia perdeu muito tempo nos últimos 10 anos, desde a última crise até esta crise. A União Europeia, e bem, pediu a muitos dos países que fizessem reformas estruturais, mas esqueceu-se ela própria de fazer algumas das reformas mais importantes para garantir que num cenário de crise, muito especialmente a zona euro, está preparada e está capacitada para reagir a essa mesma crise. É verdade que conseguimos criar mecanismos muito importantes, como o mecanismo de estabilidade, mas ainda não conseguimos fechar a arquitetura da zona euro, nomeadamente na dimensão da garantia dos depósitos bancários. Temos de, neste momento, ter a ousadia, ter a audácia de ir mais longe, de podermos fazer muitas das reformas que são necessárias para podermos reagir com mais robustez a estas crises. E temos muito pela frente, e eu gostava especialmente de evocar a ideia do emprego e do impacto social que uma crise pode ter muito sobre as empresas, mas acima de tudo sobre os trabalhadores ao nível da União Europeia. É muito importante avançarmos e avançarmos muito mais rapidamente para um esquema de seguro dos subsídios de desemprego. Certamente que temos os subsídios de desemprego ao nível nacional, mas é importante também criarmos a base, um embrião, de um subsídio de desemprego ao nível europeu que nos permita reagir a estes choques externos, muitas vezes assimétricos dentro da União Europeia e que precisam de ter mecanismos que nos permitam proteger as pessoas, proteger os trabalhadores e, ao mesmo tempo, salvaguardar a economia. Temos de caminhar mais rapidamente nessa reforma, tal como temos de ter a capacidade de construir um programa, pode ser, porventura, o SURE, que garanta que as empresas, que garanta que os empreendedores, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, mantêm os postos de trabalho. Quer as empresas, quer os empreendedores são absolutamente essenciais, porque são eles que dinamizam os postos de trabalho que são essenciais para a economia europeia. Espero que muito rapidamente, porque a velocidade nestes processos é essencial, espero que muito rapidamente este dinheiro comece a chegar à economia e dessa forma possamos proteger postos de trabalho, possamos proteger famílias, possamos proteger trabalhadores europeus. Também, ao mesmo tempo, temos de ter a capacidade de olhar um pouco mais para a frente e perceber que se a União Europeia é um projeto de solidariedade, é numa altura como estas que a solidariedade é mais precisa. A maior crise que a União Europeia viveu nos últimos anos foi uma crise de solidariedade. Uma crise de solidariedade quando começou a crise das dívidas soberanas. Uma crise de solidariedade quando começou a crise humanitária dos refugiados, que muito rapidamente passou a ser uma crise institucional. E também, neste momento, nesta altura, com a crise criada pela pandemia do Covid-19. A Europa, a União Europeia, tem de agir mais rapidamente, sob pena de muitos europeus começarem a olhar para a União Europeia não como uma oportunidade, mas como um fardo. Passa por muitos nós, passa por muitos europeus a capacidade de reagirmos, rapidamente encontrarmos soluções, rapidamente podemos fazer as reformas que a economia europeia, que as famílias e que os trabalhadores precisam. Celebremos também o Dia da Europa a pensar nisso.